Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Duocast, o seu podcast de histórias inspiradoras. Aquele recado inicial para você que está nos acompanhando, curte esse vídeo, compartilha com pelo menos 3 amigos. O episódio de hoje está muito especial. Se você ainda não nos segue lá no Spotify, segue a gente no Spotify, no YouTube também, ativa as notificações, porque toda vez que a gente postar um conteúdo, você vai ver ali, vai receber a notificação no teu celular. A gente também tá, claro, no Instagram, nas redes sociais, colocando ali cortes, conteúdos que fazem total sentido. Então segue a gente também no Instagram, estamos aí em todas as principais plataformas para você nos acompanhar. Gente, olha só, estava pensando aqui que uma das maiores dificuldades atuais de todos nós, adultos e até crianças também, é perseverar. Disso ninguém duvida, né? Começar um projeto, colocar uma ideia nova em prática, isso é muito fácil, aquele empurrão inicial. Mas e quando vem a primeira dificuldade? O que você faz? Já desiste, joga tudo para o alto ou não? Continua, persevera, mantém o foco. É muito difícil numa sociedade imediatista que a gente está vivendo, as pessoas conseguirem continuar seus projetos. Eu acho que até a gente pode dizer aqui que é um dos maiores desafios é justamente a gente perseverar. E eu não estou falando aqui sobre só ter talento ou ter dinheiro para investir num projeto. Muitas vezes as pessoas têm o talento, têm o dinheiro, sabem de uma ideia boa, colocam em prática, mas na hora que uma dificuldade aparece, elas não conseguem continuar e acabam desistindo muitas vezes de grandes sonhos ou mesmo de grandes projetos de vida. Ou quando a tua vida está tudo bem e acontece alguma coisa, um acidente, alguma coisa nesse meio do caminho que muda a tua rota e te faz desistir. Você continua, persevera ou joga tudo para cima? Nosso papo de hoje está especial, tá cabeça, né? Já deu para ver aqui que o nosso papo vai ser muito necessário, levando em conta os dias atuais que a gente está vivendo. Mas antes eu quero agradecer quem faz esse podcast acontecer, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Hoje, começando inclusive com uma nova parceria, o Spa Bia Leite está com a gente. Pessoal, vocês precisam acompanhar o Spa Bia Leite, conhecer esse lugar que fica na zona norte de Porto Alegre, um lugar incrível que oferece massagens e a gente precisa tanto nesses tempos, né? Ter aquele momento para relaxar, para se reconectar consigo mesmo. Spa oferece também serviços estéticos. Você vai lá, vai ficar muito mais linda, vai se preparar para o fim de ano agora também, vai ter o seu momento de relaxamento, de autocuidado. Spa Bia Leite oferece muitos serviços para você nesse sentido. Então, segue lá o Spa Bia Leite. Quero mandar um abraço muito especial para essa equipe maravilhosa. Limpeza de pele, procedimentos para o rosto, tudo você encontra lá. Então, segue o Instagram, fica por dentro e se você é mulher, ó, uma dica especial. Te prepara para esse fim de ano para você ficar ainda mais bela. Primeiro para você, tá? Porque autocuidado e beleza é sobre isso. Primeiro para você, para depois a gente ficar bela para os outros também. Agradecer a Óticas Deb, que também está com a gente. Excelência em ótica, fica lá em Alvorada. Os modelos mais lindos, você encontra óculos de sol, óculos de grau. Não esquece, hein? A sua visão é prioridade. Cuidar da sua visão é cuidar da sua saúde também. E clínica do Dr. Marcelo Tondim, excelência em cirurgia plástica. O Dr. Marcelo e a sua equipe, que são referência em cirurgia plástica no Rio Grande do Sul. Reforço aqui, verão está chegando, talvez ainda dá tempo, né, de você se preparar e se priorizar. Um carinho muito grande pelos nossos parceiros que acreditam aqui no Duocast. Se você também quer fazer parte, quer ter a sua marca, quer ter visibilidade aqui com a gente, pode nos chamar e você vai ter um espaço muito especial aqui com a gente também. Gente, o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial que eu já conheço, já acompanho, gosto muito e acredito no trabalho dele, por isso que ele está aqui com a gente hoje. Ele é atleta paralímpico, ex-policial militar que sobreviveu a um grave acidente e usou isso para quê? Para não parar, viu? Justamente ele continuou, ele perseverou e fez disso um grande motivo para ajudar outras
pessoas também. E hoje ele forma líderes aí ao redor do Brasil, do nosso estado, também através de uma história muito bacana que ele tem de superação. Tá com a gente Emanuel Cury. Emanuel, obrigada pela tua presença aqui com a gente. Pô, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, a oportunidade de estar com todo o pessoal que tá em casa aí nos assistindo. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre muitas coisas aqui, né, desvendar esse mistério da mente humana, de como funcionam os nossos comportamentos, do porquê que a gente trava, porquê que a gente tem medo do sucesso, porquê que a gente se frustra muitas vezes, o porquê que a gente acaba, às vezes, com aquele sentimento de estagnação, quando na verdade a gente só está olhando pela perspectiva errada. Então, hoje a gente vai ter uma conversa bem profunda com isso aí. E, claro, né, eu vou poder ver da onde que surgiu, né, cada um desses passos, Com né? certeza. E é um assunto que todo mundo quer saber, né, Emanuel? Porque, como eu disse no início, as pessoas têm um problema em relação a perseverar. Muitas ideias boas as pessoas conseguem ter, mas chega na hora de continuar, elas param. Queria que tu começasse contando, talvez para quem ainda não te conhece, resume para a gente a tua história, né? Quem é Emanuel Cury? Em que momento que a tua vida, como eu disse, tu sofreu um grave acidente? Que momento que a tua vida, a tua carreira também profissional deu essa virada de chave? Então, o Emanuel Cury é um cara temente a Deus, um cara que tem como valores principais aí a lealdade, a verdade, a honestidade, que são as formas como eu busco enxergar o mundo e enxergar as pessoas que estão próximas a mim, né? Eu valorizo muito minha família, minhas filhas, são a minha base para construir tudo que eu faço hoje pessoalmente, profissionalmente, então tudo muito rodeado ali em Deus e a minha família. Mas o Emanuel ele vem de muito antes, né, o Emanuel é aquele cara que é criança, né, hoje é um homem, mas já foi uma criança que sonhava em ser um super-herói. O negócio dele era ter superpoderes, ele queria ter superpoderes. Então, vim de uma cidade pequena, de uma cidade com 40 mil habitantes, então, na época, uma das primeiras pessoas que eu vi, que eu tive como referência, foi o Rambo. Então, imagina, eu andava pequenininho na minha cidade, com 4, 5 anos de idade, quando assisti o primeiro filme do Rambo, em 89, foi Treinado para Matar, quando foi o primeiro filme que veio. Então, pô, eu tinha todos os equipamentos dele. E eu achava aquilo o máximo, né? Ele fazia, ele salvava todo mundo, ele ajudava as pessoas. E aquilo ali começou a formar a minha personalidade, o que eu gostaria de fazer. Que era o quê? Doar minha vida para ajudar outras pessoas. E aí foi, né, junto com outros heróis japoneses que eu assistia na TV e tal, que eram os Metal Heroes que tinham na época, eu acabei com 19 anos cara, o que que eu vou fazer para me tornar super-herói? Se o mais próximo que eu consegui chegar foi assim, cara, eu vou me tornar policial. É a maneira como eu tenho para poder ajudar as pessoas e chegar ao mais próximo de ter, vamos dizer, superpoderes. E aí foi dessa forma, com 19 anos, fiz um concurso para a Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. Ingressei naquele concurso e aí fui para o 1º Batalhão de Operações Especiais na época, né, naquele ano, hoje mudou a nomenclatura, e ali a gente começou a construir uma carreira. Então, dada as circunstâncias do trabalho, a pressão, então eu com 19 anos, mas de 19 anos me deram um fuzil, um colete, assim, e vai para a rua trabalhar. Então eu tive que aprender a administrar aquela pressão, né, do dia a dia, de agora meus inimigos não eram mais os monstros galácticos, né, não era coisa de filme, mais era real, né, não era mais a vida, não era um videogame, né, então eu só tinha uma vidinha, eu tinha que cuidar bem dela. Então eu tive que procurar meios e mecanismos para poder suportar aquela pressão, né. Foi aí que o esporte ingressou de fato, né, de uma forma mais, incisiva em termos de performance na minha vida. Então ela não foi muito para competir na época, mas sim para administrar a pressão interna que eu sentia. Então eu precisava, extravasar aquilo, né, então o que eu utilizei? Cara, preciso buscar um esporte, até brinco muito, né, tentei jogar futebol e descobri que eu tinha nascido com 2 pés esquerdo. Aí fui tentar nadar, eu não aguentava ficar 1 hora comigo dentro d'água, porque era horrível, a minha cabeça funcionando 1.000.000 por hora e eu tentando ficar em silêncio, né. Cara, o que que eu vou fazer? Assim, eu preciso achar um lugar onde eu tenha possibilidade de extravasar raiva. Então, cara, se eu tenho raiva, é o seguinte, eu vou bater em alguém e eu preciso de um esporte onde tenha do outro lado alguém com tanta raiva quanto eu para poder tentar bater em mim. Então essa foi a minha primeira terapia, vamos dizer assim. Aí eu encontrei o jiu-jitsu. Foi aí que eu comecei, me apaixonei pelo esporte e aí eu comecei a competir. Aí busquei meios, né? Tinha a clareza, né? Que a gente estava conversando sobre a dificuldade das pessoas de ter constância. O primeiro ponto é a clareza de saber o que que é, né, então eu sabia já o que eu queria competir, quem quer competir quer ganhar. Então eu precisava de meios, né, de mecanismos ali que me ajudassem a chegar na performance que precisava para bater de frente com atletas de ponta que já estavam há mais tempo no circuito que eu. Então fui buscar meios, psicólogo, nutricionista, preparador físico, todo mundo que poderia me agregar para que eu pudesse chegar nesse ponto. Então a clareza foi o primeiro ponto que me levou
a isso, né? E aí comecei a competir, comecei a participar de muitas competições, e aí em 2014 eu tive a oportunidade de disputar o meu primeiro campeonato mundial, né? Eu já tinha um certo nome, né, dentro do estado nas competições, porque eu competia todo final de semana, e aí eu fui competir, era a véspera da Páscoa, era uma quinta-feira santa, eu fui para o treino, saí do treino cansado, a primeira vez que eu pilotei uma moto, como manda o Código de Trânsito, né, eu vou assumir meu lugar de carro aqui e vou para casa tranquilo, porque eu estou relaxado. Quando eu assumi, um carro me cortou. Então eu fui para o lugar, o carro me cortou, eu acabei errando a frenagem da moto, porque eu tinha 4 meses de carteira, inexperiente, e a moto acabou chicoteando e me jogando para dentro do corredor. E aí quando eu caí dentro do corredor, vinha um ônibus passando e acabou passando por cima do meu peito, né, e ali teve diversas fraturas ali, eu tive desfragmentação de escápula, 8 costelas fraturadas, 3 vértebras da coluna, então perfurei um pulmão, perfurei um rim, né, tive uma lesão de plexo, onde eu avulsionei todos os nervos que saíam da medula para fazer o controle do braço, então eu tive muitas dificuldades ali, muitas intempéries ali dentro daquele acidente, que ali foi um ponto de ruptura. E tu era policial, quer dizer, Sim, eu imagina. era policial, eu estava de férias quando eu me acidentei, porque eu estava treinando para ir, faltava Sim. 2 semanas para embarcar para o Campeonato Mundial em Abu Dhabi, e ali eu tive a ruptura. Por quê? Porque eu saí de casa ali, eu tinha uma filha na época, ela tinha 3 anos, eu disse para ela: "Ó, o pai tá indo trabalhar e quando eu voltar a gente vai pra praia". E, tipo, era uma coisa que era para levar 3 horas, eu levei 30 dias para voltar para casa, né. E aí quando eu voltei para casa, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Tipo, cara, eu era um policial de um batalhão especializado, um atleta de alta performance, com grandes possibilidades de ter um título mundial, e agora eu sou um deficiente físico. E agora, quem sou eu? Né, então essa falta de identidade, assim, de eu ter perdido aquela referência que eu tinha, assim: "Cara, o que que eu vou fazer da minha vida agora?". Porque agora literalmente, né, e não é nem culpa do estado, uma legislação que diz: "Cara, agora tu não é mais útil. Tu não é útil para essa função aqui. Então agora te ajeita do jeito que tu consegue". E ali teve que começar toda uma reconstrução, porque além do acidente, vem toda a bagagem negativa junto, Sim, o né, psicológico fica muito abalado, né, Manuel? sim, tipo, eu demorei 7 dias só para voltar a andar, né, porque como tinha as fraturas, tinha 3 vértebras fraturadas, mas como elas não deslocaram, né, eu tinha que ficar em leito zero. Então, desses 30 dias eu perdi 20 quilos no hospital. Nossa. Então foi uma perca muito grande, né, eu entrei com 88 quilos no hospital e saí com 68. Então saí só, era literalmente pele e osso. Sim. Só que teve as coisas, como eu sentia muita dor e tinha muita fratura, eu tinha um acesso no meu peito onde a cada tempo ali eu recebia uma ampola de morfina de Pra 4 não em 4 sentir. horas ali para não sentir dor. O que que aconteceu? O Manuel se viciou em morfina. Então ali quando eu fui, eu já estava algum tempo no hospital, e aí a minha esposa descobriu que eu estava mentindo para os médicos, então eu xingava os médicos, xingava as enfermeiras, dizia que estava com dor para eles virem com a morfina, eu tomar lá, só que eu não poderia ir embora enquanto eu tivesse dependente daquele medicamento ali. E aí o que aconteceu? Os médicos: "Ah, ele está mentindo, tá". Cortaram, me deram os remédios, trocaram os remédios, na verdade, né, e me mandaram para casa. Só que aí quando me mandaram para casa, eu enfrentei a realidade nua e crua, né, e tá, o que que eu vou fazer agora? E aí aquele vazio Sim. existencial, né, aquela coisa assim: "Cara, que caminho que eu vou tomar? Eu não sei o que". E aí mais ainda ligado ao meu próprio temperamento de ter um ego, né, uma autoimagem, muito forte, e agora aquilo foi Sim. desconstruído, assim, cara, eu tinha vergonha de sair pra rua. Tu tinha uma dor física e uma dor emocional para lidar, Um né. vazio. Sabe, Emanuel, que tu falou uma palavra que eu acho que é importante a gente falar, tu falou sobre identidade, quer dizer, eu tinha uma identidade, e aí eu me deparei, perdendo todos aqueles cargos, aquelas nomenclaturas, né, de Sim. policial, de atleta, quem era eu agora, o que sobrou? E eu queria te perguntar isso, como é que foi o resgate de uma identidade ou tu descobriu uma nova identidade? Tu te descobriu, tu te redescobriu nesse processo uma nova pessoa? Na verdade na verdade eu nunca soube quem eu era. A realidade é essa. Então eu acreditava muito que eu era o que eu fazia. E na verdade não é a essência de quem era o Emanuel. E aí eu sempre digo uma coisa que, assim, é o fundo do poço, ele sempre vai te ensinar mais do que qualquer vitória. A diferença é que o fundo do poço, ele é um processo de transição e não de moradia. Então tu passa por lá, mas não permanece lá, né. Então eu precisei literalmente chegar, como eu tinha vergonha de sair de casa, eu não saía, eu não ia para fisioterapia, eu não ia para lugar nenhum, eu queria ficar escondido em casa. Só que aquele vazio eu supria de 2 maneiras. Então eu tomava os remédios,
Aquilo ali dava uma aliviada, mas ao mesmo tempo não era o suficiente. O que aconteceu? Todas as vezes que as pessoas saíam, se afastavam de mim, eu começava a misturar aqueles remédios com álcool em casa. Então eu tomava o uísque junto com os remédios. Nossa. E aí ali foi o fundo, ali foi literalmente o fundo do poço, porque aí eu já não tinha mais vontade para nada, então eu já me escondia, não fazia, não procurava voltar, né, querer voltar ao trabalho em outras funções, então, e só que chegou um ponto que teve uma das coisas que eu sempre busquei desde muito pequeno, que era ser pai. Então era um sonho que eu tinha desde pequeno e eu planejei muito isso dentro da minha cabeça desde muito novo. Tipo, meus pais se separaram novos e eu tive aquela imagem, assim, cara, quando eu casar, eu vou ser pai, eu vou ser meu pai foi muito bom para mim, mas eu queria ser melhor do que ele nesse quesito, né? E aí eu fui, cara, eu vou construir isso para mim. Então, desde os 11 anos de idade, eu vinha cuidando, criando aquela fotografia na minha cabeça e aquilo ali era muito importante para mim. Então, eu tinha um dia eu peguei e faltei uma apresentação de balé da Clara. Ela tinha 3 aninhos, ela não ia dar falta daquilo. Mas a minha esposa saiu e quando ela voltou, ela me encontrou dopado no sofá da casa. E aí ela viu o que estava acontecendo. Sim. Ela entendeu. E aí foi um outro ponto, né, um outro ponto de inflexão ali, por quê? Porque ela viu que não tinha muita saída para mim. Ou ela tinha que ser dura num ponto que ela entendesse, que eu entendesse, né, e fizesse o ponto de virada. E aí ela, num desespero, porque já estava sofrendo também, né, porque estava vendo, né, eu me autodestruindo, ela literalmente foi lá, pegou minha pistola, largou em cima da mesa de centro da sala, assim, e, cara, tá aqui. Quer acabar com a tua vida, quer te destruir, vai. Mas para de levar a tua família pro fundo do poço contigo. Ali eu tomei a primeira. Peraí, tem mais coisa aqui que eu não tô enxergando, né? Eu estava tão Sim. cego Uhum. dentro daquela dor ali que eu não estava enxergando. E aí ela sabiamente deu uma Sacudida. sacudida que funcionou. Por quê? Porque ela mostrou para minha filha e disse assim, cara, essa criança aqui vai crescer, ela vai virar uma mulher, e agora é o ponto que tu decide a história que ela vai contar. Sim. Entendeu? Então foi E a muito referência que ela vai ter. a referência que ela vai ter. E aí cutucou o quê? Cutucou o ego, né? Ah, Uhum. peraí, eu não vou deixar minha filha contar a história do pai que fracassou, que cometeu uma loucura, que tirou a própria vida. E disse, não, eu vou dar motivo para ela se orgulhar dessa história. Sim. No teu caso, tu falou, foi esse ego justamente, essa preocupação de quem a tua filha ia perceber que tu era. Mas, ao mesmo tempo, ouvindo tu falar, dá pra gente dizer também que tu percebeu que tu tinha um motivo pra não viver mais aquilo. Quer dizer, a tua família era a tua motivação pra mudar. Tu Sim, percebeu isso também? Quer dizer, poxa, eu tenho uma esposa que tá preocupada comigo, que tá zelando pela nossa família, que tá cuidando da minha família nessa minha ausência. Eu tenho uma filha. Quer dizer, eu tenho um motivo pra mudar. Tu acredita que um motivo forte também leva as pessoas a perceberem a importância dessa transformação? essa é a real da motivação, da palavra motivação, né? As pessoas levam a palavra, prostituíram a palavra motivação. Então, a motivação tu leva muitas como energia. Ah, eu estou motivado hoje com Uhum. energia alta, então eu vou fazer. Não, na Sim, verdade, é o motivo pelo qual, é o propósito pelo qual eu estou fazendo alguma coisa. Entendeu? Essa é a âncora mais forte que tem que existir, é o motivo pelo qual tu faz o que tu tá fazendo. sim. Entendeu? A clareza daquilo. Então, é claro que tinha, o propósito era ela contar uma boa história quando ela crescer, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que me redescobrir. Uhum. Eu tinha que entender, cara, quem é o Emanuel. E como é que foi esse ponto? Quando que tu saiu desse fundo do poço e começou a ajudar pessoas? No outro dia eu já fui para os médicos. No outro dia, ó, eu não vou mais tomar nenhum remédio e eu quero tirar todos os remédios E aí o médico assim, cara, eu acho uma loucura, vamos fazer um desmame. Eu, não tem desmame, é 8 ou 80. Ou eu tiro tudo ou eu vou acabar terminando de me afundar aqui e eu não é isso que eu quero. Aí o médico, então tá, é tua conta e risco. E aí o que acontece? A primeira coisa que eu fui fazer foi viver de fato o processo de abstinência. Então eu tirei todos os remédios que tomava, tudo que tinha álcool em casa, foi tudo retirado. Chamei algumas pessoas que eram próximas a mim, que poderiam ter um contato onde, olha só, se acontecer, eu precisar de dinheiro, não me dá porque eu vou querer buscar tal coisa. Vou querer remédio, vou querer daqui um pouco um álcool, alguma coisa para misturar, então não me dê dinheiro. A farmácia que tinha próximo de casa, a pessoa já sabia, Sara, não vende nada para ele porque a gente está passando por esse processo. Então, na verdade, eu me cerquei eu coloquei vários obstáculos à minha Uhum. volta que me impedissem de tomar qualquer tipo de ação. Entendeu? Então, Sim, foi um processo ao contrário do processo para se construir. perfeito. Então, Sim. quando a gente quer construir algo, a gente
te retira os obstáculos. Eu Uhum. coloquei obstáculos para me possibilitar Sim. de dar um passo para De trás, forma protetiva, de né? forma protetiva. E aí foi Perfeito. viver o processo de abstinência e entender tudo que a minha cabeça ia fazer de ruim Ótimo. para que eu voltasse para o lugar onde eu disse que eu não voltaria mais. Uhum. Entendeu? Aí que começou o processo de eu entender a minha essência de fato, no que eu sou bom, em constância, Sim. né, em perseverar, entendeu? Em encontrar, em ser Tu tirou estratégico. tudo para perceber qual era a essência. Exatamente. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar tudo, é retirar todas as distrações. Quem enxergar a verdade, tira todas as distrações e começa a viver um processo interno de fato. Né? Então, quando a gente busca esse processo interno, essa clareza interna, a gente consegue entender aonde a gente é bom e aonde a gente consegue buscar meios de superar qualquer coisa que a gente for querer conquistar. E aí, nesse período, aí eu comecei a entender assim, mas eu quero entender mais sobre a minha cabeça. E aí eu comecei a estudar sobre programação neurolinguística, né, fui entender, os estágios do luto, então que a gente passa pelo processo de luto, então a gente tem a barganha, tem aceitação, então eu já sabia cada ponto aonde eu sairia, eu já sabia o que estava fazendo, porque é o meu temperamento de aporte, ele é estratégico. Então eu preciso ter um plano muito bem montado, e aí depois é só eu agir conforme o meu temperamento base, e aí a coisa funciona. E aí foi o que eu fiz. Só que eu comecei não querendo, formar pessoas, ajudar pessoas, eu queria me salvar, Sim. entendeu? O primeiro ponto era me salvar. Então eu comecei a aprender, estudar, ir para cursos e aí a coisa começou a acontecer devagarinho. A coisa comecei a me abrir mais para o mundo, comecei a ter que contar a história, né, porque as pessoas viam, um membro, atrofiado, né, vinham e perguntavam: "O que que aconteceu?". Então eu tinha que contar a história, e a história acabava sendo muito impactante por várias nuances que rodeavam aquele problema ali da deficiência. E aí a gente foi começando a construir, galgando passo a passo, voltei para o trabalho, aí tive a oportunidade de trabalhar em outros setores, né, fui convidado para trabalhar num setor de inteligência, né, porque a gente brinca assim, mas, teve uma reunião e disse assim: "Cara, a gente investiu muito dinheiro em ti em treinamento, não dá para te mandar embora para casa agora Sim. com Vamos vinte e te oito usar de anos, outra forma. vamos te usar de outra forma". E aí o que acontece? Eu fui estudar. Sim. E aí fui estudar sobre inteligência policial, sobre disfarce, Uhum. interrogatório, várias coisas sobre Bacana. comportamento humano. Eu comecei a estudar para poder trabalhar Sim. dentro da inteligência da Secretaria de Segurança Pública aqui. Tu acha, Manuel, que a dor ela é sempre produtiva? Porque eu sempre percebo essas pessoas que se destacam, na sociedade, ou para si, ou para a microcomunidade delas, que servem, que são pessoas, que realmente, como eu disse, se destacam de alguma forma e se tornam referência, elas sempre têm uma história que começa a partir de uma grande dor, seja essa dor física, ou seja uma dor emocional, uma dor espiritual, enfim. Tu acredita que a dor ela sempre é produtiva? Porque quando a gente está vivendo o processo de dor, e eu quero saber de ti, dificilmente tu consegue olhar e pensar: "Não, nossa, isso aqui vai virar um projeto, eu vou virar um líder de mentores, isso aqui vai virar uma coisa maravilhosa". A pessoa está vivendo a dor, ela está dentro daquilo ali, ela não enxerga a saída. Sim. Porém, quando passa, ela ressignifica e sempre algo grandioso é construído a partir de grandes dores. Eu vejo isso, eu percebo isso. Tu que viveu isso na pele e hoje lida com pessoas, tem essa mesma leitura? A dor é a linguagem universal da natureza. Então não existe nada que cresça que evolua sem ter uma dor do crescimento. Então a dor ela já é uma linguagem que a gente tem que se acostumar a utilizar, seja ela grande ou pequena, ela tem algum provento, porque a gente só faz coisas ou, né, literalmente buscar prazer ou fugir da dor. Só que buscar prazer geralmente, né, é prazeroso, é saudável, é legal, é bonito, né? Todo mundo vai preferir, buscar o prazer. Só que literalmente a dor sempre vem muito, é uma linha muito tênue, né, entre prazer e dor. Então, eu levo muito para mim que a dor ela sempre vai te mostrar oportunidades que talvez o prazer não te mostre. Que é o mesmo fato de mostrar que a derrota, o fundo do poço, ele te mostra coisas que a vitória não te mostra. Então, buscar eu não busco a dor, mas eu sei o que fazer com ela quando ela chegar, entendeu? É o que eu sempre digo assim: o caos ele pode aparecer, então quando o caos aparecer, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei quem eu sou baseado nas minhas características, eu sei como eu vou agir. Então eu sempre digo para as pessoas assim: "Cara, tem a dor? Beleza, vamos resolver. Vamos saber qual é o princípio, onde é que está fundado isso daqui, porque existe algum momento". E aí, claro, depois disso, né, teve todo eu cheguei nesse ponto por quê? Me tornei especialista em temperamento, em desbloqueio emocional,
Então, teve todo, né, em neurociência do comportamento. Então, eu fui me Que bacana. aprofundando Usou isso a mais, serviço de outras eu fui pessoas. usando, só que chegou um ponto onde eu chegava, as pessoas queriam saber como é que era a história, Sim. entendeu? Então, eu não planejei me tornar um palestrante, me tornar empresário, me tornar Uhum. mentor, não planejei nada disso. Só que chegou num ponto que eu disse assim, tá, o Emanuel ele não pode mais ser o super-herói fardado, mas ele pode ser o cara do terno, hein, com o microfone em cima de um palco. Ele pode ser o cara que vai estar atrás de um Sim. computador ali, mentorando outros empresários, outras pessoas, outros profissionais lá, a terem sucesso na vida pessoal, na vida profissional. Então, cara, é a mesma coisa, entendeu? Aí Uhum. quando Sim, quando vou deu salvar pessoas eu vou também. salvar a pessoa, só que de uma outra maneira. Uhum. E aí eu fui e comecei de uma brincadeira, um amigo meu chegou num treino assim: "Cara, tu já contou tua história para outras pessoas?" Eu falei: "Cara, não. Vão ser sim para colegas, coisas assim de trabalho, sim, mas profissionalmente não. Tu quer falar?" Eu na hora respondi assim, foi muito natural, assim: "Quero". E aí ele: "Tá, então eu trabalho numa loja aqui de esportes, então a gente tem um espaço lá onde a gente faz palestra, o pessoal vai lá e fala, então tu vai lá". Aí eu fui lá. Minha primeira palestra foi para uma pessoa. Tinha uma pessoa só sentada lá. Eu falei: "Cara, não vou fazer". O ego gritando, né: eu vou Aham. fazer uma palestra para uma pessoa? Ah, olha, imagina, que fracassado". Vergonha. Só que na hora eu pensei assim: "Não, se eu não consigo fazer isso aqui para uma pessoa, eu não vou fazer para 10, eu não vou Uhum. fazer para 100, eu não vou fazer para 500, não vou fazer para 1000. Então, cara, eu vou fazer". Eu fiz a palestra para essa uma pessoa. Sentada na frente dela, assim como a gente está sentado aqui, sabe, exceção da mesa, conversando com ela e, cara, a pessoa adorou a palestra. Eu falei: "Cara, se eu não desistir com uma pessoa, agora eu não desisto mais". E aí eu fui buscar o quê? O que me faltava. Eu falei: "Cara, eu tenho que me comunicar melhor. Eu preciso entender melhor de comunicação para poder que a mensagem seja realmente impactante a um ponto de gerar a transformação em quem está ouvindo". E aí eu fui começar a buscar aquilo. E aí ia num lugar e comecei a fazer muita palestra de graça. Qualquer lugar que as pessoas ofereciam, assim, tem meia dúzia de pessoas para falar, eu ia lá e falava. Até que um dia chegou uma pessoa e disse: "Tá, quanto é que tu cobra?" Deu. Ali eu entendi que, cara, meu, firmei no negócio aqui, tô fazendo bem, Uhum. agora a gente vai jogar jogo de gente grande. E aí comecei, foi uns 4 anos atrás que eu comecei a realmente, ser pago, né, para Sim, fazer palestras, e aí hoje a gente roda o que Brasil legal. E em hoje como é que tu ajuda pessoas? hoje eu trabalho tanto com formação de líderes, né, com pessoas que querem ascender a um nível de liderança, quanto a pessoas que já são líderes, mas querem aprender a utilizar aí a minha experiência como 18 anos de polícia para gerenciar equipes, Bacana. né, para transformar, jogar com equipes de alta performance, de alto rendimento. Então, é uma liderança pelo exemplo. Então, eu sempre digo que são 3 coisas que a gente precisa, dentro do líder. É o propósito, né, a clareza do que ele está fazendo, a comunicação de impacto e uma liderança visível. Então, se ele tiver essas 3 coisas aqui formatadas, no interior dele, bem claro isso, ele vai conseguir conduzir aquela equipe. Então, a gente faz todo um trabalho de, traçar o perfil do líder, entender o líder, entender a cabeça dele, deixar ele num nível de performance, numa rotina onde ele entenda, baseado no perfil dele, entenda como é que é a rotina dele, trabalhe a comunicação dele para ser uma comunicação onde ele fale e as pessoas entendam, né, e ele seja um líder, pelo exemplo, e aí ele vai jogar o jogo lá, ou se ele for ascender, ser destaque dentro da empresa que ele está trabalhando, ou, né, ou já, se ele já está nessa posição, ele conseguir gerenciar aquela equipe a um nível que as pessoas vejam nele aquela pessoa assim, cara, ele está aqui, ele faz por mim, então eu vou fazer por ele. É aquele negócio de vestir, matar ou morrer, Uhum. entendeu? Aquela coisa da equipe que pega junto, que vai, Sim, que acredita, que então vem muito que legal. dessa bagagem, né? Aí eu misturei tudo isso com o conhecimento da neurociência do comportamento humano, com a disciplina militar, com a comunicação, né? Com a oratória, misturei tudo, criei um produto Que e bacana. joguei para o mundo. A gente começou falando sobre, as pessoas não desistirem, que hoje é uma das maiores dificuldades. Imagino que tu encontre muitas pessoas, assim, no teu caminho, né, que tenham essa dificuldade de perseverar frente às dificuldades, e eu queria te perguntar isso, como é que tu trabalha isso com as pessoas? O que que tu diz? Como é que tu ajuda uma pessoa a não desistir? Seja de um projeto de vida, seja de uma liderança em uma empresa, de um produto, de um serviço, de algo que ela está criando. Como é que faz ainda mais, Emanuel, como eu disse, reforço aqui nessa sociedade imediatista que a gente vive, onde parece que tudo é muito fácil, é muito rápido eu ganhar dinheiro, é muito rápido eu ficar bonito, é muito rápido eu construir uma família de sucesso.
Parece que é tudo muito rápido, mas na prática não é. Como é que tu ajuda essas pessoas que têm essa dificuldade de perseverar frente a uma dificuldade, seja ela grande ou pequena? É uma das bandeiras que eu mais discuto, é essa questão de disciplina de 30 segundos. Então, o que a gente mais vê nas redes sociais hoje é todo mundo realmente dando certo, do nada, estourou do nada, apareceu, ninguém conhecia, agora todo mundo conhece. Aquele cara que é a pessoa que é 100% disciplinada, ela não falha, ela acorda às 5 da manhã, ela toma banho gelado, Sim. ela não come carboidrato, não sei o que. Cara, para com isso. Para com essa coisa de achar, as pessoas elas falham porque elas assumem a disciplina, a rotina de outras pessoas. Então ela vai lá, olha o guru lá que come 22 ovos cozidos de manhã e ela acha que aquilo ali vai funcionar para ela. Cara, não vai, aquilo ali foi construído para a rotina dele ou dela, não para a tua. Então tu precisa ter um conhecimento e saber como funciona o teu corpo. Eu sei que existem benefícios, mas eu não preciso para ser disciplinado tomar banho gelado. Eu não preciso para ser disciplinado acordar às 5 da manhã. Não preciso. Mas não discordo. Quer dar certo para você? Beleza, continue. Continue fazendo. Agora tem muitas pessoas que não dão. E aí o que acontece? Essa pessoa entra em sofrimento. Porque ela não consegue acordar 5 horas da manhã todos os dias para ler, meditar, saudar o sol e fazer o que o guru disse que ela tem que fazer para ter sucesso na vida. Então, quando a gente tem que dar muita clareza para aquela pessoa e ter um planejamento para ela. Então, eu sempre a mentoria ela se baseia muito em 12 semanas sempre. Que eu sempre digo assim: "Cara, é 12 semanas que a gente vai fazer valer um ano daquilo ali". Por quê? Porque é como eu planejo. Então eu tenho uma macrovisão, então a primeira coisa que eu faço com a pessoa é ter uma macrovisão dela. Cara, eu preciso saber daqui a 10, daqui a 5 anos, daqui a um ano, onde é que tu vai estar? Ah, é assim, é isso, 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 isso. Aí a gente pega as prioridades da vida dela, elenca ali 3 prioridades da vida dela e vamos trabalhar a cada 12 meses prioridades simples. Coisas Uhum. ali, o que ela precisa agora de imediato. Então, é feita uma anamnese da pessoa, do líder ali, para a gente entender quais as prioridades que ele precisa na vida. O que que ele tá, qual é a dor, o que que está sangrando nele agora. E aí a gente vai um pouquinho mais profundo. O que que é? É descobrir por que que ele não está indo. Porque geralmente os líderes que chegam a mim, as pessoas que chegam a mim para fazer mentoria, elas sabem o que ela tem que fazer, mas ela não faz. E por que que as pessoas não fazem? Porque aí a gente vem carregado de crença, vem carregado de feridas emocionais, vem carregado de várias coisas que eu preciso destrinchar antes de entregar um plano para ela. Uhum. Tu falou uma coisa antes, e eu fazendo um gancho agora que eu lembrei, tu falou do medo do sucesso. Sim. Tem pessoas que não têm sucesso porque elas têm medo do sucesso, e é meio paradoxal, porque na verdade todo mundo quer ter sucesso no que faz, seja algo que aparece ou que não aparece. Mas tem pessoas que de fato têm medo desse sucesso? Então, a gente tem um sistema de luta e fuga dentro da nossa cabeça, né? Que é o sistema de sobrevivência. Então vamos agir dessa maneira. Eu nunca tive. Eu fui uma pessoa que sofri com medo do sucesso, com medo de me expor e tal. Eu passei por esse processo. Então, tudo que eu ensino, 99% das coisas eu passei. Eu vivi a dor e eu tive que entender o processo para poder sair. Então, imagina que a gente tem o teu cérebro ele tem um baralho na mão. Cada coisa que acontece na tua vida, ele gera uma carta nova e coloca naquele baralho. Então, todas as opções, tudo que tu passa na vida depois disso, gera uma emoção. Ele vai buscar naquele baralho a carta mais próxima daquela emoção e apresenta para te executar. E quando a gente fala em sucesso, a gente fala em ter coisas e acessar espaços e oportunidades que a gente nunca teve. Então, se a gente nunca teve, o cérebro procura Não naquele vê não vê referência? referência, o que que ele faz? Ele trava. Por quê? Cara, tu vai morrer, não vai? Não vai, eu não conheço, eu não sei o que que tem do outro lado, então não passa essa porta. E aí tu acaba travando. É o que a gente chama de permissão de viver. Então, às vezes, a gente esbate em pessoas que como é que eu vou ser melhor que meu pai e minha mãe? Isso é inconsciente muitas vezes, É né? inconsciente. É inconsciente. Entendeu? Porque se for trazido para o consciente, a pessoa vai ver que não tem sentido aquilo. Entendeu? Porque eu posso ser melhor que as outras pessoas que. Então, vai muito do convívio que a gente tá. Né, sempre hoje agora ainda estava, lendo de manhã sobre isso, assim, não fique em lugares onde o certo parece errado, Sim. entendeu? Porque é exatamente isso, se eu for falar muitos lugares, quando eu falei que ia começar a palestrar, eu convidei uma pessoa e perguntei qual era a opinião dela, que ela trabalhava com marketing, ela riu da minha cara. "Não, quem tu acha que tu é? Tu nem é famoso, tu nunca escreveu um livro, tu nunca fez nada, então não vai dar certo isso daí. Só porque tu acha que tem uma história triste, tu acha que vai dar certo?" E eu: "Beleza". Só que eu já acreditava naquele processo. Eu falei: "Beleza, é só uma opinião, eu vou seguir". E aí Uhum. eu fui construindo as coisas, né, galgando as coisas, entendendo esse processo, que eu queria aquele sucesso.
E aí, quando eu entendi que a exposição não me faria mal nenhum, aí eu comecei a me abrir mais para o mundo. E Comecei perdeu esse medo do Perdi sucesso. esse medo do sucesso. Não que a gente não perder o medo, mas a gente Uhum. aprende a lidar com ele. Sim. Porque tem muitos lugares e acessos que eu não cheguei ainda, que eu quero chegar e não cheguei, conviver com pessoas que eu ainda não tenho oportunidade de conviver, mas eu quero aprender com elas, quero estar perto delas. E eu sei que é uma outra partilheira da estante que eu vou estar. Então aquilo também vai ser novo para mim. Só que eu sei que agora eu não preciso ter medo, porque é só uma situação nova. Então tá Uhum. tudo tranquilo. A minha mente ela tá treinada a trazer para o racional aquele medo. Ele tá, mas por que que eu tô com medo? Ah, eu tô com medo porque isso aqui é uma coisa nova. Não, então fica tranquilo que tá tudo bem, vamos indo. Sim, Então é aí que vem o conceito de ir com medo claro. mesmo, entendeu? Sim. A gente estava conversando até nos bastidores aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar esse episódio, eh, sobre as pessoas terem também uma dificuldade de saberem quem elas são, de saberem o que elas gostam, desse autoconhecimento, que eu acho que é uma palavra também que está muito em voga. E aí a gente fala de coisas básicas, né, Manuel? Qual é a tua cor preferida? Qual é a comida que tu mais gosta? Parece muito bobo, mas tem pessoas que se tu perguntar, não sei, nunca parei para pensar nisso. Quer dizer, então talvez se ela não se conhece nesse pouco, como é que ela vai conseguir ter essa gestão emocional da própria mente, né? De perceber, não, isso aqui é um comportamento que está me sabotando. Quer dizer, hoje as pessoas parece que a gente está tendo uma abertura maior em relação a isso, nessa busca por autoconhecimento. Mas talvez esse hoje é um dos maiores limitadores para que as pessoas alcancem bons resultados, resultados de sucesso. E aí a gente não está falando necessariamente de alguém que quer aparecer na mídia, que quer ser famoso. Não, alguém quer ter uma família legal, que quer ficar num emprego, quer ter uma vida bacana, uma vida que para ela aquilo ali vai representar sucesso. Quer dizer, esse autoconhecimento, as pessoas se conhecerem, hoje é um dos principais impeditivos para as pessoas chegarem onde elas querem? Eu acredito que sempre foi um impeditivo e sempre vai ser. Então hoje a gente vive num país onde a média de leitura de livros por pessoas é de um livro por ano. Só que um livro por ano a gente pega a Bruna que lê 40 livros no ano, pega o Manuel que lê 40 livros no ano. Entendeu? Então a gente acaba subindo uma régua aonde Uhum. não é a realidade de 99% Exato. do Brasil. Então não tem como, a gente foi criado numa sociedade onde a gente é acostumado a sobreviver. É literalmente a roda da vida. Tu nasce, cresce, vai trabalhar, te aposenta e morre. É isso, entendeu? Então, só que nesse meio de caminho, a pessoa, ela acredita muito que é bobagem a gente se autoconhecer. Uhum. Só que o momento que eu não me conheço, que eu não sei, como tu disse, a cor que preferida, a comida que eu gosto, Que são coisas de co bobas, né? são coisas simples, eu não me imponho perante situações simples. Sim. Diz assim: "Ah, o que que tu quer jantar hoje?". "Ah, sei lá, faz o que Qualquer tu coisa. quiser", entendeu? Ou seja, eu tô passando, aí a pessoa: "Não, vou fazer um feijão com arroz". "Ah, mas eu não gosto de feijão com arroz". "Tá, mas tu disse que era pra fazer o que eu quisesse". Entendeu? Não impõe a sua própria vontade. Sim. Só que quando tu leva isso de um caso de uma escolha de comida para um nível, mais amplo de vida, porque eu digo assim, o jeito que tu faz uma coisa é o jeito que tu faz tudo. Então, se eu não consigo escolher uma comida, eu também não vou conseguir escolher um relacionamento, eu não vou conseguir escolher um trabalho, eu não vou conseguir educar um filho. Não vai conseguir, porque tu não tem a base feita, tu não conhece nada sobre ti mesmo, a um ponto que tu consiga gerenciar quem tá à tua volta, as pessoas que estão à tua volta. Então, é aquela coisa, se tu não lidera, tu é liderado por alguém. Com certeza. E aí e essa liderança é bem como tu colocou, não é necessariamente um cargo em uma empresa, é ser Não, líder da própria vida. você é líder da própria vida, mas é a primeira a grande empresa que tu lidera desde o momento que tu ganhou consciência cognitiva, é a tua própria vida. E tu é a tua maior empresa, entendeu? Quando tu parte de um princípio, aí a gente amplia, né, corpo, mente e espírito. Cara, uma coisa mora dentro da outra. É verdade. Entendeu? Então, pô, eu não nutro com espiritualidade, aí não de religião, né, espiritualidade é minha alma. Eu não alimento o meu cérebro com boas informações, eu não alimento o meu corpo com boa comida, sou sedentário. Cara, não tem como, não tem como. Eu digo assim, eu vejo pessoas falando em alta performance, eu fico olhando pro cara assim, pô, mas essa pessoa tá acima do peso, a pessoa ela não lê um livro, completo, ela não aplica o que ela fala, o casamento tá desgovernado. Sim. Cara, performance da onde? Não é uma referência, né. Não é uma referência. Entendeu? E não que a pessoa tenha que ser perfeita, ninguém é Sim. perfeito. Perfeito só existiu um que viveu há mais de 2000 anos, entendeu? Mas, ter a consciência de que, cara, uma coisa habita a outra.
Sim. Entendeu? Então, a minha alma habita o meu cérebro, que habita o meu corpo. E, cara, se não for, é como se fosse cada lugar dentro de uma empresa. Se tu não gerencia todos e deixa uma hora vai dar problema. Sim. Entendeu? Então, essa a questão de liderar, de se liderar, Uhum. é o primeiro passo para a Com gente fazer certeza. qualquer coisa. Vamos fazer um pinga-fogo aqui, se tu quiser botar uma pitadinha de polêmica, tu pode colocar, tá, Emanuel? Vamos lá. 5 dicas para pessoas que desistem facilmente das coisas. 5 dicas. Boa, a primeira assim, ó, para de se fazer de vítima. Tá? No mundo não tem pena de ti, as pessoas não têm pena de ti, e tu te comportar como vítima, a única coisa que tu vai atrair é mais vítima para tua volta. Então a pessoa que reclama, pode ver que do lado ela sempre vai ter uma que reclama mais do que ela. Então essa é a primeira coisa, para de se fazer de vítima. A segunda coisa é a gente saber o que a gente quer. Decide o que tu quer e não para até conquistar. Para de acordar todo dia acreditando que, hoje eu quero tal coisa, amanhã eu quero outra coisa. Amanhã não, decide uma coisa e siga firme e de forma até obcecada com aquilo. A disciplina nada mais é do que isso, é ser obcecado por um alvo que tu mesmo disse que tu queria. Então defina o que tu quer e não importa o que aconteça. Né? Preserve os teus valores, mas siga em uma linha reta e contínua, tirando tudo que é obstáculo, tudo que é distração do caminho, que não tem como não chegar. Né? Eu sempre digo que ninguém consegue parar uma pessoa que desconhece o significado de derrota, de frustração. Cara, isso vai acontecer, é da vida adulta. Né? Outra coisa, cria um plano. Cria um plano. Não existe como a gente chegar em algum lugar sem ter um plano. Eu sempre digo, o GPS da vida ele é muito claro. A gente precisa de 2 coisas, né, para ter um bom projeto. É saber onde eu quero chegar e saber de onde eu estou saindo. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu preciso para chegar onde eu quero. Me armar, né, ter o conhecimento necessário para poder fazer cada coisa. Depois daquilo ali não importa o que aconteça. Não importa o que vai acontecer. Pessoas vão embora e pessoas vão chegar. É inevitável. A gente não pode parar, querer achar que a vida todo mundo que começou com a gente vai terminar aquele caminho. Não vai. Então, eu sempre digo, a metáfora do trem, né? Então, a gente está dentro de um trem, cara, pessoas vão subir, pessoas vão descer, e permita que as pessoas façam isso assim como tu te permite fazer. Então, como eu disse, não se permita estar num lugar onde o certo parece errado. Então, deixa que as pessoas vá embora e deixa que as pessoas cheguem para agregar conhecimento, e quando elas agregarem, tiverem saturadas de conhecimento, tiverem conquistado aquilo que elas vieram buscar, elas vão embora. E por último, né, e não menos importante, sempre vai em direção ao que te dá medo. Olha só, essa é interessante. Sempre vai, porque tudo que dá medo é algo novo. E todo movimento que é algo novo, ele vai te gerar uma oportunidade nova. Ele vai te movimentar, ele vai fazer com que tu ande, que tu enxergue novas perspectivas. Então, ir em direção ao medo, né, que é uma coisa que eu trago muito do meio do treinamento militar, cara, a gente não foge do que dá medo. A gente enfrenta. Por quê? Porque sabendo aonde o medo está nos atingindo, a gente também vai conseguir, na mesma proporção, enxergar o que ele quer nos trazer de bom. Vamos para o próximo, então. 5 dicas para quem fica ansioso para chegar rápido no resultado. E a gente também tem uma geração ansiosa, de pessoas adultas, de crianças, né? Eu estou falando aqui da sociedade em geral. Mas 5 dicas para quem fica ansioso para chegar rápido no resultado. É, tudo gira muito em torno de clareza. Né? A ansiedade, sim, a primeira coisa, vá tratar os seus problemas passados. Vai entender se você tem medo de ser rejeitado, medo de ser frustrado, medo de ser traído. Entenda a lógica do porquê. Cada medo, ele esconde algo. Então, a gente entender o porquê aquilo ali, entender cada medo, a gente consegue resolver e transformar aquele medo ali em coragem. Então, essa é a primeira coisa. Cara, vai tratar. Uhum. Vai tratar. Procura um psicólogo, um terapeuta, procura uma pessoa que possa te ajudar a entender isso, né, de fato, e possa carregar, te levar para um ponto onde tu entenda que a ansiedade nada mais é, né, o clichê básico de estar vivendo no futuro demais. Então não existe. Eu sempre digo, o passado ele não serve para nada a não ser referência. O futuro, cara, não existe. O futuro não existe. O máximo que a gente tem de previsão é o próximo segundo e a gente nem sabe o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Então, cara, só tem um lugar para a gente viver, que é no presente. Se as pessoas estivessem concentradas em viver o presente, viver agora, elas não estariam preocupadas com a ansiedade. Então, o segundo ponto é, cara, viva o presente. Viva o que tem que viver agora, o dia de hoje. Porque a gente está sempre pensando no amanhã.
amanhã eu faço, amanhã eu conquisto, amanhã eu vou chegar, amanhã eu vou ser rico. Só que, cara, tu tá vendo a tua família indo embora, tu tá vendo o teu emprego indo embora, tu tá vendo as pessoas que estão na tua volta que querem estar contigo indo embora. Por quê? Porque tu tá focado numa coisa que não tem fundamento nenhum. Então, é sempre buscar isso de estado presente, né? Tá sempre buscando isso. E terceiro ponto é estudar. Estudar, entender a própria cabeça, entender a própria mente, tem uma frase que eu gosto muito, assim, que a gente não precisa parecer inteligente, a gente só tem que evitar ser burro. E aí, o que a gente precisa fazer? Cara, estudar, vai entender a tua cabeça, vai entender como é que funciona o teu temperamento, como é que funciona a tua base, quais são as crenças que tu acredita, seja sincero. Tu não tem culpa das coisas que instalaram em ti, das crenças negativas que instalaram em ti, mas tu tem culpa de não resolver elas. Sim. Né? Então, cara, ele não precisa ser inteligente, mas pelo menos não seja burro. Então, Boa. vai buscar esse conhecimento. E depois é galgar, ter paciência de tudo que a gente for fazer vai levar tempo. Sim. Tudo que a gente faz leva tempo. É. Então, não tem como evitar isso. Então, é parar, né, de olhar a vida das pessoas como se para a pessoa que está na internet, a pessoa que está do teu lado, né, não do teu lado, se estiver do teu lado está errado, mas ela sempre vai te mostrar o resultado. Ela nunca vai te mostrar o caminho. Uhum. Porque uma coisa que eu vi na internet esses dias, assim, que o caminho para o paraíso ele parece o inferno. Uhum. Já vi isso também. E Entendeu? faz sentido. Faz total sentido. É desagradável, é ruim, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que buscar, tem que fazer valer as coisas. Só que no final lá, vai valer a pena. Né? Se é que existe final, né? Porque na linha de autoconhecimento nunca para. É Tu verdade. vai desbloqueando coisas ali, vai conhecendo mais coisas e mais tretas para resolver num nível mais profundo que tu não entende. Cara, e por último, né? Não menos importante abra a mente para espiritualidade. É. É um pilar importante, né? Entendeu? Vai meditar, vai orar, se for o caso, se quiser ir para o lado da religião. Eu sou muito religioso, então eu oro todos os dias. Busco, peço paciência, e aí, entendeu? Eu entendo que quando eu peço paciência, a vida, o universo vai me testar, me mandando coisas para que É. eu seja paciente, entendeu? Porque eu também passei disso. Eu Sim. sou um cara que eu vivia ansioso o tempo inteiro. Vivia no futuro, eu quero dinheiro, eu quero sucesso, eu quero isso, eu quero aquilo, só que ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha medo de ter. Sim. Aí tu imagina o conflito dentro da Nossa. cabeça o que acontecia comigo? A minha ansiedade refletia às vezes o meu corpo aparecia feridas no meu corpo, Sim. Somatizando. somatizando É. a ansiedade. Eu falei: "Cara, isso aqui tá errado". Então o que que eu vou fazer? Cara, eu preciso entender isso aqui. Aí quando eu comecei a entender, que eu comecei a inserir a espiritualidade na minha vida, a coisa começou a fluir de uma forma mais, eu comecei a ficar mais tranquilo. Que bom. Então hoje eu entendo, eu sei quando a ansiedade está chegando, eu já, opa, espera aí, a Autoconhecimento, né? gente já corta antes de De começar o jogo. começar. Conhece esse livro aqui, Emanuel? Tá na nossa mini biblioteca aqui de Duocast, ó. Além do Limite, Emanuel Cury, como superar desafios e construir uma carreira e vida de sucesso. Antes da gente terminar rapidamente, Emanuel, conta um pouquinho pra gente como é que foi a construção desse teu livro aqui. Tá, esse livro ele veio de uma ideia onde assim, muita gente, como eu trabalho muito com mentoria individual, e as pessoas queriam assim, cara, a gente precisa a gente quer ter mais tempo, né? E eu não tinha tempo, né? Não tem como multiplicar o tempo ali para atender todo mundo. Assim, cara, eu já sei, eu vou criar um livro aonde eu consiga implementar boa parte das ferramentas que eu utilizo de traço de perfil, de criação de rotina, que eu consiga trazer isso para que as pessoas basicamente leiam o livro como se elas estivessem do meu lado. Como se eu estivesse contando a história, contando a palestra. Então, eu trago cada história, cada conceito, e aí no final do livro, a gente tem uma bateria de ferramentas ali, onde a gente coloca de uma forma onde a pessoa vai enfrentar o medo dela, enfrentar o medo do fracasso, vai saber criar uma rotina, vai saber entender sobre o seu temperamento, vai entender como a cabeça dela funciona para que ela consiga estipular, né, as prioridades da vida dela e poder dar esse sprint aí de tempo para que ela conquiste o que ela realmente deseja, né? E aí o além do limite nada mais é porque a gente sempre vai ter, para a gente chegar onde a gente quer, a gente sempre vai ter que ir além de alguma coisa, né? Então, o além aí de alguma coisa que a gente se refere é o nosso próprio limite, a nossa Que legal, capacidade de enfrentar as adversidades, né? que Então, demais.
Essa é a ideia. Muito bom. Ó, se você está nos ouvindo ou está nos assistindo também, fica aqui como uma excelente dica de leitura. Você quer se aprofundar mais, conhecer mais ainda da história do Emanuel e todos esses insights, né? Essa carreira dele, também essa história de vida que ele compartilha, medalhista, né? Você também é para-atleta, né? Isso é muito legal. Você continuou no esporte, né, Emanuel? Isso é muito bom. Sim, em 2018 e 19 eu fui a Abu Dhabi e conquistei aquele título mundial, né, 2 vezes que tinha sido interrompido lá no meu acidente. Que legal. Então eu levei 4 anos, né, para conquistar um único objetivo. Só demorou um pouquinho mais do que tu Demo queria, mas tu chegou Demorou um lá. pouco mais, é que foi quando é um detalhe que eu sempre conto, né, quanto à questão de ser perseverante, quando eu comecei a competir até o momento até 2016, eu nunca tinha vencido uma competição em primeiro lugar. Nunca, eu sempre subia segundo e terceiro no palco, sempre segundo e terceiro, segundo e terceiro, segundo e terceiro. Em 2016, eu venci minha primeira competição. Foram 8 anos construindo um caminho até eu aprender a vencer. Então, imagina a perseverança de chegar a um ponto que eu chegava em casa e assim, a minha esposa perguntava assim, Emanuel, como é que foi a competição? Fiquei em segundo. Ela olhava para mim assim, pô, segundo de novo? Aí tu imagina, e eu suportar aquilo a um ponto Sim. assim, não, mas eu acredito, eu confio no que eu tô fazendo, então eu vou continuar fazendo porque uma hora vai dar certo. E aí a hora que deu certo, que assim, mas é assim que é ganhar? Eu quero mais disso. E aí É. depois dali não parou mais. Aí comecei a diversificar esportes, né? Aí saí do jiu-jitsu, fui pro CrossFit, aí fui do CrossFit agora pro atletismo, então agora tô correndo, né, meia maratona, me preparando para minha primeira maratona ano que vem, depois quem sabe ultramaratona, sempre indo buscando e desafiando Que os limites, legal. né? Sim. Entendendo até onde a minha mente tem que ir e propondo para ela assim, cara, me traz treta que eu quero resolver, Sim. eu quero ver o que que eu vou E me colocando o tornar, teu corpo à prova nisso também, porque né. é a maneira de eu enfrentar o mundo, né? Claro. Eu enfrento as minhas limitações, utilizando a linguagem universal da natureza, que é a dor. Então eu coloco o meu corpo em situações aonde eu consigo aprender, né, porque o meu temperamento aprende muito pelo físico. Então, quando eu coloco isso, eu consigo entender como ele funciona e consigo melhorar em outras áreas da vida aí. Que legal, Emanuel. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando a tua história e que essa história continue servindo a mais pessoas também, que a tua mensagem continue chegando mais longe, nos lugares onde Deus te levar, nos lugares onde tu te propôs também. Parabéns pela tua força, pela tua resiliência e por usar isso para servir o próximo também. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Então, pode ter certeza que quem assistir isso aqui, aplicar isso aqui que a gente conversou, sobre as dicas que a gente falou, vai ter muito resultado, vai conquistar coisas que talvez nem imaginasse que conseguiria, simplesmente aplicando isso que a gente falou, né? Então, são coisas frases que eu sempre digo, né? Falei que ninguém consegue parar alguém que desconhece o significado da palavra derrota, mas tem outra que é muito importante para mim, que é sempre, onde existe vontade, sempre vai existir um caminho. Então, não importa a dificuldade, não pare, porque quando a gente não para, a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Com certeza. Pessoal, obrigada por ter ficado com a gente nesse episódio. Antes de encerrar, agradecer novamente a Óticas Deb. A sua visão é prioridade, cuidado com a saúde dos seus olhos. Clínica do Dr. Marcelo Tondim, referência em cirurgia plástica no Rio Grande do Sul. Entra em contato com eles, você vai adorar o atendimento, o pós-operatório também do Dr. Marcelo. E o nosso novo patrocinador, a nossa nova parceira aqui, Spa Bia Leite, conceito em cuidado com a sua saúde, a saúde do seu corpo, da sua pele, do seu rosto. Spa Bia Leite, o Instagram também está aparecendo aqui na tela para você conhecer serviços de excelência em autocuidado. Compartilha esse episódio com pelo menos 3 pessoas. Curte se você gostou. Ficou até o fim é porque você gostou. Então, ó, tem que colocar ali curtir também. Compartilha, comenta, leva o Duocast adiante para mais outras pessoas. Segue a gente também nas redes sociais, YouTube, Instagram. E muito obrigada de novo pela tua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.